Existem momentos na vida que nos mudam para sempre, momentos que dividem tudo em antes e depois. Para mim, esse momento aconteceu no corredor frio de um hospital em São Paulo, sob luzes fluorescentes que piscavam, enquanto enfermeiras passavam apressadas sem sequer olhar para mim. Naquela noite, eu percebi que as palavras mais dolorosas não são as gritadas com raiva, são as silenciosas, sussurradas com indiferença na frente de estranhos que fingem não ouvir. Mãe, a Beatriz só quer a família mais próxima aqui. A voz do meu filho soava distante, embora ele estivesse a poucos passos de mim. Procurei por seus olhos, os mesmos que vi abrirem 32 anos atrás. Os olhos que um dia brilharam de amor quando ele era pequeno. Agora, aqueles olhos evitavam os meus, cheios de vergonha, como se eu fosse algo a ser escondido. E justo quando eu esperava encontrar um traço de arrependimento, um brilho do menino que um dia adorou a mãe, Lucas, meu filho, completou a frase que partiu meu coração. Por favor, não força a barra, mãe. Ela nunca foi com a sua cara. O mundo ficou em silêncio. Os barulhos do hospital sumiram. Passos se tornaram ecos distantes. Fiquei paralisada, sentindo algo se quebrar dentro de mim. Eu tinha acabado de passar 12 horas em um ônibus de viagem, sentada num assento duro com cheiro de óleo e comida velha. 12 horas olhando por uma janela embaçada, vendo cidades, serras e estradas sem fim passarem, imaginando o momento em que finalmente conheceria meu neto. Eu havia planejado cada detalhe daquele encontro. Imaginei segurar o bebê pela primeira vez. Seu calor minúsculo, o cheiro suave de seu cabelo, a pele macia contra minha bochecha. Imaginei o sorriso orgulhoso de Lucas ao me apresentar seu filho. Imaginei sua esposa, Beatriz, cansada, mas feliz, permitindo que eu ajudasse. Eu tinha imaginado tudo, menos isso. Nunca pensei que meu filho me olharia como uma estranha, como um problema a ser gerenciado, como um fardo a ser removido. O som do primeiro choro do meu neto veio de trás de uma porta fechada. Eu fiquei do lado de fora, em silêncio e à parte, proibida de entrar. Lembrei de todas as noites em que Lucas chorou quando era bebê, e como eu o carreguei nos braços até o amanhecer, andando descalça pelo chão frio, cantarolando canções que eu inventava, prometendo que tudo ficaria bem. O pai dele dormia profundamente, e eu segurei aquela criança até que seus choros se transformassem em respirações regulares. Lembrei das febres, das idas apressadas ao hospital, dos medos silenciosos que só uma mãe entende. E agora, aquela mesma criança que um dia protegi me dizia que eu não era bem-vinda em um dos momentos mais importantes de sua vida. Meu nome é Ana Costa, tenho 61 anos, nasci em Belo Horizonte, numa casa pequena com um quintal grande e uma velha jabuticabeira. Cresci ajudando minha mãe na cozinha, aprendendo a fazer bolo de fubá, ouvindo suas lições sobre a vida e o amor. Casei-me aos 22 anos com um homem gentil e trabalhador chamado Ricardo. Ele não era de muita conversa, mas tinha o coração mais caloroso. Tivemos o Lucas quando eu tinha 29 anos, e a partir daquele momento, minha vida girou em torno dele. Quando meu marido morreu subitamente de um ataque cardíaco, Lucas tinha 15 anos. Ricardo partiu em silêncio, como uma porta se fechando sem fazer barulho. A partir de então, éramos apenas nós dois, eu e meu filho, tentando sobreviver. Vendi nossa pequena loja de ferragens e aceitei qualquer emprego que pude encontrar. À noite, eu limpava consultórios odontológicos, com as mãos cheirando a desinfetante. À tarde, trabalhava como recepcionista, voltando para casa com os pés e as costas doendo. Mas eu sempre sorria para o Lucas, porque ele era a minha razão para tudo. E agora, aquele mesmo filho me olhava com olhos cheios de distância. Fiquei em silêncio, não porque não tivesse nada a dizer, mas porque havia coisas demais que não precisavam ser ditas. Eu queria gritar que viajei 12 horas por ele. Queria lembrá-lo de cada sacrifício que fiz. Queria perguntar quando ele se transformou nesse estranho frio, mas não o fiz, porque minha mãe uma vez me disse que às vezes o silêncio é uma forma de dignidade. Eu assenti, engoli as lágrimas ardentes atrás dos meus olhos e me recusei a deixá-las cair. Eu não deixaria ninguém me ver quebrar. Peguei minha velha bolsa de couro marrom escura, aquela que minha mãe me deu quando fiz 30 anos. Ela disse: leve isso com você nos momentos importantes da sua vida. E ela estava certa.
Aquela bolsa esteve comigo quando o Lucas nasceu, quando ele se formou, quando se mudou para São Paulo para começar sua carreira. E agora, novamente, testemunhando minha humilhação, virei-me sem dizer adeus, sem dar os parabéns. Simplesmente caminhei pelo longo corredor do Hospital Santa Rita. As luzes piscavam sobre mim. O ar cheirava a antisséptico. Passei por bebês chorando, famílias rindo, avós de primeira viagem tirando fotos. Vi mães e avós segurando recém-nascidos, com lágrimas de alegria brilhando nos olhos, e continuei andando. Quando saí, o vento de fevereiro bateu no meu rosto. Fiquei na calçada vendo os carros passarem, as pessoas entrando e saindo do hospital, a vida continuando enquanto a minha parecia desmoronar. Eu não sabia para onde ir. O ônibus de volta para casa só sairia no dia seguinte. Peguei um táxi para um hotel barato que encontrei por perto, um quarto pequeno com paredes finas e uma cama que rangia. Risadas e o som da televisão ecoavam do corredor. Sentei-me na beirada da cama e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei mais forte do que no dia em que Ricardo morreu. Chorei por cada expectativa quebrada, pelo neto que não conheci, pelo filho que um dia disse: "Eu te amo, mãe". Chorei pelo adolescente que soluçou em meus braços na noite em que seu pai se foi. E pelo homem que havia prometido estar sempre ao meu lado. Onde estava meu filho agora, quando ele se tornou esse estranho? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o zumbido da cidade lá fora, pensando em tudo que eu havia perdido. De manhã, tomei um banho longo e quente, tentando lavar a dor. Vesti o vestido azul marinho que eu havia trazido para a ocasião. Passei uma maquiagem leve, mesmo que ninguém fosse me ver, porque eu não queria parecer derrotada. Desci para o café da manhã, um café fraco e um pão amanhecido, mas não consegui comer. Passei o dia inteiro vagando pela cidade, passando por vitrines, sentando em bancos de praça, observando famílias passeando, mães de mãos dadas com seus filhos, avós rindo com os netos, enquanto eu me sentia completamente oca. À noite, fui para a rodoviária e sentei-me para esperar. Todo mundo ali tinha alguém para buscá-los. Eu tinha apenas uma casa vazia me esperando em Belo Horizonte. O ônibus partiu. Mais 12 horas. Mas eu não olhei pela janela, sonhando com a alegria. Eu via apenas meu próprio reflexo. Uma mulher de 61 anos, cansada, abatida e sozinha. Eu me perguntei se Lucas ao menos percebeu que eu tinha ido embora. Ele sentiu remorso? Ele pensou que deveria ter tratado melhor sua mãe? No fundo, eu sabia a resposta. Provavelmente não. Ele devia estar feliz com sua nova família, enquanto eu me tornara uma memória incômoda. Quando cheguei em casa, o dia estava amanhecendo. Tudo estava exatamente como eu deixei. A xícara de café suja, o jornal de ontem e o silêncio. Antes, aquele silêncio significava paz. Agora, significava solidão. Deixei minha mala no chão. Pendurei a bolsa de couro no gancho, fiz uma xícara de café e sentei-me à mesa da cozinha onde Lucas uma vez fez seu dever de casa enquanto eu preparava o jantar. Agora era só eu. A casa parecia mais pesada do que nunca, mas o silêncio me empurrou de volta para as memórias de como tudo começou. Às vezes, confiamos nas pessoas erradas, e o preço é um coração partido. Você já se decepcionou com alguém que ama? Conte-me sua história. Há memórias que guardamos como fotografias perfeitas, momentos congelados de um tempo em que a vida era mais simples, quando o amor ainda não nos tinha ferido, quando a maternidade parecia natural e pura. Lucas nasceu em uma manhã de julho, 32 anos atrás. Naquela noite, caiu uma tempestade tão forte que os trovões tremiam as janelas. Eu estava na cama, agarrando minha barriga enquanto as contrações vinham mais rápido. Ricardo corria pelo quarto, atrapalhado, procurando as chaves do carro e a mala da maternidade, tentando manter a calma mesmo com as mãos trêmulas. Eu continuei respirando e disse: "Calma, Ricardo, ainda temos tempo." Mas não tínhamos. As contrações ficaram mais fortes, mais próximas. Meu corpo sabia que era a hora, mesmo que minha mente não estivesse pronta. Ricardo me ajudou a descer as escadas. A chuva nos encharcou em segundos. Ele dirigiu mais rápido do que nunca, com os olhos fixos na estrada, as mãos agarrando o volante, os limpadores de para-brisa trabalhando em velocidade máxima contra o temporal. "Aguenta firme, meu bem. Estamos quase lá." Eu sentei no banco de trás, respirando firmemente como aprendi no curso.
contando entre as ondas de dor. Pela janela coberta de chuva, a cidade se tornava um borrão, e tudo que eu conseguia pensar era: logo, vou conhecer meu filho. Chegamos ao Hospital Central ao amanhecer. As enfermeiras nos receberam com gentileza e profissionalismo. Elas me ajudaram a me trocar, conectaram os monitores e verificaram o progresso do bebê. As coisas estão indo rápido, senhora. Esse bebê mal pode esperar para te conhecer. Ricardo segurou minha mão o tempo todo, enxugando o suor da minha testa, sussurrando: você está indo muito bem, querida. Você é incrível. E então, quando chegou a hora, quando meu corpo parecia que ia se partir ao meio, quando a dor quase me fez desmaiar, eu ouvi o primeiro choro. O choro do meu filho. É um menino, disse o médico. Um menino saudável e lindo. Eles o colocaram no meu peito, molhado, enrugado, perfeito, com os punhos minúsculos cerrados, sua respiração rápida e frágil. Quando sua pele tocou a minha, quando senti seu calor e ouvi sua respiração, soube que minha vida havia mudado para sempre. Olá, meu anjinho, eu sussurrei. A mamãe está aqui. Ricardo estava ao meu lado, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto nos abraçava naquele pequeno quarto de hospital, com a chuva ainda batendo nas janelas. Éramos a família mais feliz do mundo. Nós o chamamos de Lucas, em homenagem ao meu avô, um agricultor gentil de mãos ásperas e coração bondoso. Ele era paciente, falava baixo, e sempre que olhava para alguém, seus olhos faziam a pessoa se sentir vista. Espero que ele seja como o vovô, eu disse a Ricardo enquanto embalava nosso bebê para dormir. Gentil e generoso. Ricardo sorriu. Com uma mãe como você, como ele poderia ser outra coisa? Os primeiros anos foram lindos, embora longe de serem fáceis. Lucas era um bom bebê, quase não chorava e dormia bem. Quando estava acordado, era curioso sobre tudo e sempre sorrindo. Ainda me lembro daquelas manhãs em nossa pequena casa, a luz do sol entrando pela janela enquanto seu balbucio suave ecoava do berço. Eu o segurava, o alimentava e via a cidade ganhar vida lá fora. Ricardo saía cedo todos os dias para trabalhar em uma pequena loja de ferragens no centro. Modesto, mas estável, ele saía de casa às 6 da manhã e voltava à noite, exausto, mas nunca sem um sorriso para o filho. Eu ficava em casa para cuidar do Lucas. Naquela época, eu não trabalhava. Éramos uma família tradicional. Ricardo ganhava o dinheiro e eu cuidava do lar. Eu amava isso. Amava ver o Lucas crescer, aprender a sentar, a engatinhar, a andar. Amava ouvir suas primeiras palavras. Mamã. Claro, foi mamã, porque eu estava sempre lá. Quando o Lucas fez 2 anos, ele gostava de me ajudar a cozinhar, o que na verdade significava fazer mais bagunça do que qualquer outra coisa. Ele ficava em uma cadeirinha ao lado do balcão, mexendo panelas com toda a sua força, farinha voando para todo lado, seu rosto coberto de manchas enquanto ele ria, e eu não conseguia deixar de rir com ele. Fazíamos biscoitos juntos. Eu o ensinei a amassar a massa com suas mãozinhas, tentando me imitar. Os biscoitos saíam tortos e desiguais, mas nós os assávamos e comíamos mesmo assim, rindo e chamando-os de nossas obras-primas. Um dia você vai ser um cozinheiro melhor do que eu disse. Eu só quero ser como você, ele respondeu. Nossa casa sempre cheirava a baunilha, canela, café e algo quentinho assando no forno. Aos domingos, íamos ao parque com um cobertor velho e sentávamos debaixo de uma árvore. Lucas corria para todo lado, perseguindo pombos, subindo no escorregador. Ricardo e eu o observávamos de mãos dadas, sentindo que tínhamos tudo. Nós temos tanta sorte, ele dizia. Sim, temos, eu respondia. E nós realmente tínhamos. O tempo passou rápido. Lucas cresceu do menino que eu segurava nos braços para um adolescente mais alto do que eu. Quando ele começou o ensino fundamental, eu era o tipo de mãe que nunca perdia uma reunião de pais e mestres. Sempre levava doces caseiros para a quermesse da escola e costurava fantasias para as peças de teatro da turma. Lucas era um bom aluno, responsável, curioso e trabalhador. Fazíamos o dever de casa juntos na mesa da cozinha. Eu tentava ajudá-lo com matemática, mesmo quando não tinha certeza das respostas. Ele lia suas redações para mim, histórias sobre super-heróis, dinossauros, astronautas. Você quer ser escritor um dia? Eu perguntava. Não, mãe. Eu quero ser engenheiro. Ele ria porque o tio dele era engenheiro civil.
e ele o admirava profundamente. O tio do Lucas sempre tinha paciência para responder a todas as perguntas. Como as pontes não caem? Por que os prédios altos ficam de pé? Ele uma vez me disse: esse garoto vai longe. E eu acreditei. Mas quando Lucas tinha 15 anos, nosso mundo desabou. Ricardo morreu de repente de um ataque cardíaco. Sem aviso, sem adeus. Aquele dia tinha começado como qualquer outro. Tomamos café da manhã juntos. Ele beijou minha testa e disse: até a noite, querida. Mas aquela noite nunca chegou. Recebi a ligação da loja. Dona Ana, por favor, venha para o hospital imediatamente. O que aconteceu com o Ricardo? Perguntei. Ele teve um ataque cardíaco. Está no hospital central. Corri para lá com Lucas ao meu lado. Quando um jovem médico saiu, com o rosto marcado pelo cansaço, eu soube antes que ele dissesse uma palavra. Sentimos muito. Fizemos tudo o que podíamos. Seu marido faleceu há cerca de 20 minutos. Lucas apertou minha mão. Mãe, eu não sabia o que dizer. Não sabia como fazê-lo entender que seu pai não voltaria. Que nossa família de 3 tinha acabado de se tornar 2. Eles nos deixaram vê-lo uma última vez. Ricardo estava imóvel, o rosto pacífico, como se estivesse dormindo. Lucas se aproximou, tocando gentilmente a mão do pai. Pai. Então, silêncio. Meu filho, quase um homem, mas ainda meu menininho, desabou em soluços. Os dias que se seguiram foram um borrão. O funeral, as visitas, as decisões financeiras, vender a loja, pagar as dívidas. Eu não tive escolha a não ser vender a loja de ferragens de Ricardo. O dinheiro cobriu as dívidas e os custos do funeral, e o que sobrou eu guardei para o futuro de Lucas. Jurei a mim mesma que, por mais que eu tivesse que trabalhar, meu filho teria a educação que merecia. Consegui um emprego limpando uma clínica odontológica. O pagamento era pouco, mas era trabalho. Começava às 5 da manhã, esfregando pisos, banheiros e janelas, cercada pelo cheiro forte de água sanitária. Minhas mãos ficaram ásperas. Minhas costas doíam constantemente, mas eu não reclamava, porque eu tinha um filho por quem viver. Às 2 da tarde, eu saía do primeiro emprego e ia direto para meu turno da noite como recepcionista em outra clínica. Atendia telefones, agendava consultas, sorria para os pacientes mesmo quando estava exausta. Chegava em casa por volta das 8 da noite e Lucas já tinha o jantar pronto. Ele me esperava com aquele mesmo sorriso familiar. Como foi seu dia, mãe? Foi bom, querido. E o seu? Bom. Comíamos juntos, falando sobre suas aulas, seus amigos, as pequenas coisas que compunham nossos dias. Naquelas noites tranquilas, apenas nós dois na mesa da cozinha, eu sentia que talvez tudo ficaria bem. Nós ainda tínhamos um ao outro, e isso era o suficiente. Lucas se formou no ensino médio com notas excelentes. Ele se candidatou a várias universidades e foi aceito no programa de engenharia civil da USP. Eles te aceitaram? Perguntei segurando as lágrimas. Nós conseguimos, mãe. Você conseguiu. Ele disse, me abraçando forte. Eu não sei o que faria sem você. Você nunca vai precisar descobrir. Eu sempre estarei aqui, eu disse. E era verdade. Seus anos de faculdade foram difíceis, mas cheios de orgulho. Ele estudava até tarde da noite, sentado na mesa da cozinha, cercado por pilhas de livros e uma xícara de café frio. Muitas noites eu ficava acordada com ele, preparando lanches, sentada ao seu lado em silêncio. Ele estava cansado, eu estava cansada, mas de alguma forma isso me fazia sentir completa. Você sabe o que eu quero fazer quando me formar? Ele perguntou uma noite. O quê? Eu quero construir uma ponte, uma bem grande, que conecte as pessoas. Você vai conseguir. Tenho certeza disso. Ele sorriu. E quando eu conseguir, vou dar o seu nome a ela. Não, eu ri. Dê o nome do seu pai. Ele sorriu suavemente. Então vou dar o nome de vocês dois. Ponte Ricardo e Ana. Soa melhor. Todos os domingos ainda íamos ao parque. Sem mais cobertor velho, apenas longas caminhadas e conversas tranquilas sob o sol. Éramos uma equipe, mãe e filho, contra o mundo. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Em seu último ano de faculdade, Lucas começou a falar em se mudar para São Paulo. Lá tem mais oportunidades, mãe. Mas é tão longe. Nem tanto. Apenas algumas horas de ônibus. Você sabe que sempre vou te apoiar, mas tenho medo. Você é tudo para mim. Ele pegou minha mão. E você é tudo para mim, mãe. Mas eu preciso fazer isso. Preciso crescer. Ele estava certo.
Mas isso não impediu meu coração de doer. Lucas se formou com as maiores honras. Sentei-me na primeira fila, com lágrimas escorrendo enquanto o via receber seu diploma. Pensei em Ricardo, em como ele estaria orgulhoso. Pensei em todas aquelas noites esfregando pisos, todas aquelas manhãs cedo. Cada sacrifício valeu a pena. 2 meses depois, Lucas conseguiu um emprego em uma grande construtora em São Paulo. Bom salário, ótimos benefícios. Você conseguiu, eu disse. Nós conseguimos, ele respondeu. Eu o ajudei a se preparar para tudo. Paguei o depósito do apartamento, comprei móveis, roupas de trabalho, quase zerei minhas economias, mas não me arrependi de 1 centavo. Era para o meu filho. O dia em que Lucas partiu foi um dos mais difíceis da minha vida. Levei-o à rodoviária, ajudei com as malas, sentei-me ao lado dele na sala de espera. Quando anunciaram seu ônibus, nos abraçamos por um longo tempo. Se cuida, meu bem. Você também, mãe. Eu ligo quando chegar. Coma direito. Não viva só de delivery. Eu sei. E durma o suficiente. Mãe, eu vou ficar bem. Eu só vou sentir tanto a sua falta. Eu também vou sentir, mãe. Ele subiu no ônibus, encontrou um lugar na janela e acenou. Fiquei ali, observando através do vidro embaçado, tentando memorizar seu rosto. O ônibus partiu, diminuindo no fluxo do trânsito até desaparecer. Naquela rodoviária barulhenta, me senti completamente oca, a mais solitária que já estive desde a morte de Ricardo. Peguei um táxi para casa, olhando pela janela sem realmente ver nada. Quando entrei pela porta, a casa estava pesada de silêncio. Fui ao quarto de Lucas, a cama dele bem arrumada, a mesa limpa. Apenas algumas lembranças restaram, alguns pôsteres velhos, um par de troféus da escola. Sentei-me na cama dele, ainda sentindo um leve cheiro dele, e comecei a chorar. Lágrimas pelo meu filho partindo, pela casa vazia, por perceber que por 17 anos eu vivia apenas para ele e esqueci como viver para mim mesma. Eu disse a mim mesma: isso é normal, Ana. Os filhos crescem e partem. É a vida. Tentei acreditar, sentir orgulho, dizer a mim mesma que cumpri meu dever como mãe, criando-o até que ele pudesse se sustentar sozinho. Mas no fundo, senti outra coisa. O vazio não era apenas por sua ausência. Era uma sensação silenciosa de que algo havia mudado para sempre. Talvez meu filho, o menino que um dia me abraçou no parque, o adolescente que chorou em meus braços quando o pai morreu, o jovem que disse, eu não teria conseguido sem você, estivesse desaparecendo lentamente. E o homem que crescia lá fora no mundo um dia seria alguém que eu não reconheceria mais. Nos primeiros 3 meses, tudo parecia bem, o suficiente para eu acreditar que a distância não nos quebraria. Lucas ligava todas as noites depois do trabalho, sempre às 9 horas. Não importava o que eu estivesse fazendo, eu atendia imediatamente. Mãe, sou eu. Como foi seu dia? Bom, querido. E o seu? Conversávamos sobre tudo. Seus projetos no trabalho, seus colegas, a cidade acelerada que ainda o sobrecarregava. É enorme, mãe. Tanta gente, tanto trânsito, tão barulhento. Você gosta? Gosto, mas é exaustivo. Às vezes sinto falta da tranquilidade de Belo Horizonte. Você sempre pode voltar para casa, sabe? Esta casa está esperando por você. Eu sei, mãe. Obrigado. Eu contava a ele sobre meu trabalho na clínica com a Cida, minha velha amiga, sobre o tempo, os vizinhos, as pequenas coisas do bairro. Essas conversas simples significavam o mundo para mim. Elas mantinham o fio entre nós vivo. Mas os fins de semana eram os mais difíceis. Nas manhãs de sábado, eu acordava com o silêncio. O mesmo silêncio que um dia foi preenchido pelos passos de Lucas, sua música, suas risadas. Eu limpava a casa, mesmo que estivesse impecável. Cozinhava, mesmo que fosse só para mim. Ligava a TV sem realmente assistir. Cida costumava passar aos domingos à tarde. Ana, você precisa sair mais, conhecer gente nova. Não pode ficar em casa esperando a ligação do Lucas. Eu não estou esperando. Eu só gosto do silêncio. Silêncio? Ela disse suavemente, sorrindo com tristeza. Isso é solidão. Talvez ela estivesse certa, embora eu não estivesse pronta para admitir. Então, uma terça-feira à noite, Lucas não ligou. Esperei até às 9h30. Nada. Às 10, mandei uma mensagem. Está tudo bem? 1 hora depois, ele respondeu. Sim. Desculpa, mãe. Estive muito ocupado. Tudo bem. Quer conversar um pouco? Estou exausto, mãe.
Amanhã. Ok, ok. Descanse um pouco. Ele ligou no dia seguinte, mas apenas por 15 minutos em vez de 1 hora. Desculpa, mãe. Tenho que terminar algo para o trabalho. Tudo bem, querido. Eu entendo. E eu entendia. Pelo menos eu queria acreditar que entendia. O trabalho estava corrido. Isso era normal. Mas então as ligações se tornaram menos frequentes. A cada 2 dias, depois a cada poucos dias, depois apenas uma vez por semana. A mudança se instalou devagar, silenciosamente, como a maré recuando. Você não percebe até estar de pé na areia nua, se perguntando quando o oceano desapareceu. Quando conversávamos, a voz de Lucas soava distante, esgotada. Você está bem? Parece cansado. Estou bem, mãe. Só esgotado. Está comendo direito? Sim. Dormindo o suficiente? Sim, mãe. Tem certeza? Um suspiro. Mãe, eu estou bem. Só muito ocupado. Eu entendo. Não quero te incomodar. Você não está me incomodando. Mas sua voz dizia o contrário. Tentei não ligar com muita frequência, esperando que ele entrasse em contato primeiro. Mas as lacunas entre as ligações aumentaram. 1 semana, depois 2, uma vez 18 dias. 18 dias acordando toda manhã, esperando que o telefone tocasse, checando mensagens repetidamente, me perguntando se eu tinha feito algo errado, se de alguma forma o havia cansado de mim. Quando Lucas finalmente ligou, tentei soar casual. Oh, que surpresa, meu bem. Oi, mãe. Como você está? Estou bem, você anda muito ocupado. O trabalho está me sobrecarregando. Ocupado demais para ligar para sua mãe? Brinquei, mas minha voz saiu mais afiada do que eu pretendia. Silêncio. Desculpa, mãe. Estou sobrecarregado. Tudo bem. Só sinto sua falta. Eu também sinto, mãe. Mas você tem que entender. A vida aqui é diferente. Tenho muitas responsabilidades. Eu sei. Não estou te pressionando. Só quero ouvir sua voz. Você vai. Prometo que vou ligar mais vezes. Mas ele não ligou. As ligações ficaram mais raras, mais curtas, mais vazias, como se a cada conversa ele se afastasse um pouco mais. Agora ele não me contava mais sobre seu dia, e nunca perguntava sobre o meu. As ligações se tornaram superficiais, como uma tarefa a ser cumprida. Como você está? Bem, mãe. O que você fez hoje? Trabalhei. Alguma novidade? Não. Ok, descanse então. Claro. Se cuida, mãe. E a linha ficava muda. Eu ficava ali, com o telefone ainda na mão, sentindo algo invisível, mas real, se quebrando entre nós. Então, durante uma daquelas breves chamadas, Lucas disse algo que fez meu coração pular. Mãe, eu conheci alguém. Meu coração se apertou, mas não de preocupação, de alegria. Meu filho conheceu alguém. Sério? Estou tão feliz por você. Me conta tudo. Ouvi uma empolgação genuína em sua voz. O nome dela é Beatriz. Ela é arquiteta. Trabalhamos juntos. Que maravilha, meu bem. Como ela é? Ela é incrível, mãe. Inteligente, talentosa, bonita. Ela tem 28 anos, formada na USP. Lucas tinha 24. Ela era 4 anos mais velha. Mas eu não me importei. Estou tão feliz por você. Há quanto tempo vocês estão juntos? Cerca de 2 meses. 2 meses. E ele só estava me contando agora. Está tudo indo bem? Muito bem, mãe. Estou muito feliz. Não me sentia assim há muito tempo. A alegria em sua voz me comoveu profundamente. Eu estava genuinamente feliz, porque toda mãe só quer uma coisa para seu filho, que ele seja feliz. Eu adoraria conhecê-la um dia. Houve um breve silêncio. Claro, mãe. Com certeza haverá uma oportunidade mais para frente. Mais para frente? Sim, mãe. Ainda é um pouco cedo. Estamos apenas nos conhecendo. Tudo bem, quando você estiver pronto. Obrigado por entender. Me mande uma foto de vocês dois. Talvez mais tarde, mãe. Tenho que ir agora. A Beatriz está esperando. A Beatriz está esperando. Essas 2 palavras me cortaram, embora eu não pudesse explicar por quê. Tudo bem, querido. Divirtam-se. Obrigado, mãe. Te amo. Também te amo. Ele desligou antes que eu pudesse dizer outra palavra. Fiquei ali, olhando para o meu telefone, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu filho tinha uma namorada. Isso deveria ser uma boa notícia. Então, por que meu peito estava tão pesado? Disse a mim mesma que era apenas a preocupação natural de uma mãe, o desconforto que surge quando seu filho entra em um relacionamento sério. Mas não, algo estava diferente. Estava na maneira como ele disse o nome dela, no tom quando mencionou
A Beatriz está esperando, como se ela tivesse se tornado o centro de seu mundo, e eu fosse apenas uma sombra desaparecendo no fundo. Nas semanas que se seguiram, meu medo se tornou realidade silenciosamente. Lucas mal ligava, e quando ligava, só falava sobre Beatriz. Beatriz e eu fomos a este restaurante. Beatriz me mostrou este lugar. Beatriz disse, tudo era Beatriz. Eu ainda ouvia, ainda sorria, ainda fazia perguntas, mas no fundo, sentia-me desaparecendo lentamente da vida do meu filho. Eu mandava mensagens e ele respondia horas depois, às vezes dias. Desculpa, mãe, estive ocupado com a Beatriz. Tentei aprender sobre ela pelos poucos detalhes que Lucas compartilhava. Beatriz vinha de uma família abastada de São Paulo. Seu pai também era arquiteto. A mãe, professora universitária, e a irmã mais nova cursava medicina. Uma família nada parecida com a nossa. Rica, educada, respeitada. Eu era apenas uma trabalhadora. Uma viúva que criou o filho sozinha, limpando clínicas enquanto Lucas estudava com bolsa. Me perguntei o que Beatriz pensaria se soubesse de nós, de mim. Tentei afastar o pensamento, mas ele persistia, especialmente porque Lucas compartilhava cada vez menos. Uma noite, enquanto estávamos ao telefone, ouvi a voz de uma mulher ao fundo. Lucas, estou saindo. Tô indo, meu bem. Eu congelei. A Beatriz está aí? Sim, mãe. Ela passou aqui. Ah, eu não sabia que vocês estavam morando juntos. Silêncio por alguns segundos. Não estamos, mãe. Ela só veio visitar. Entendi. Outra pausa constrangedora. Mãe, eu tenho que ir agora. Estamos de saída. Tudo bem. Divirtam-se. Obrigado. Falamos depois. Mas aquele depois nunca chegou. No mês seguinte, Lucas ficou ainda mais distante, quase completamente ausente da minha vida. No meu aniversário de 60 anos, ele não veio para casa. Apenas mandou flores pelo correio, 12 rosas amarelas, uma para cada mês que não nos víamos. O cartão dizia, Feliz aniversário, mãe. Desculpe não poder estar aí. Beatriz e eu estamos ocupados com o trabalho. Com amor, Lucas. Fiquei olhando para o buquê por horas. As flores eram lindas, certamente caras, mas frias, sem calor, sem afeto, apenas um lembrete de que meu filho estava longe, ocupado construindo uma nova vida. Cida, minha amiga mais próxima, organizou um pequeno jantar na minha casa, convidando alguns vizinhos. Comemos canja de galinha, cantamos parabéns, cortamos o bolo. Todos perguntaram: seu filho não veio para casa? Ele está ocupado com o trabalho. Que pena, ele deve sentir tanto a sua falta. Eu sorri e disse, tenho certeza que sim. Mas em meu coração, eu não acreditava mais nisso. Quando todos foram embora, limpei tudo sozinha. Guardei a comida, lavei a louça, varri o chão, limpei os balcões. A casa estava impecável, mas meu coração parecia vazio. Sentei-me com uma xícara de chá quente, olhei para o vaso de rosas amarelas na mesa e me permiti admitir o que vinha evitando o tempo todo. Meu filho estava se afastando, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Pior ainda, comecei a perceber que talvez eu não conseguisse segurá-lo de jeito nenhum. Quando alguém decide que outra coisa importa mais do que você, não importa o que você faça, eles ainda irão embora. Tudo o que você pode fazer é observá-los partir e tentar não quebrar. As rosas murcharam lentamente, suas pétalas ficando marrons e caindo uma por uma. Eu deveria tê-las jogado fora. Qualquer outra pessoa teria, mas eu as mantive, deixando-as secar no vaso, como prova de algo que eu ainda não conseguia admitir. Que o menino que um dia me ligava todos os dias, que costumava dizer, eu não conseguiria nada sem você, tinha ido embora. Pelo menos, ido embora de mim. Às vezes nos fazemos acreditar em mentiras porque a verdade dói demais. Nos convencemos de que a culpa é nossa, que fizemos algo errado, porque é mais fácil mudar a nós mesmos do que aceitar que alguém que amamos está nos machucando. Cheguei a esse ponto depois do meu aniversário de 60 anos. Sentada na cozinha, olhando para aquelas rosas murchas, cheguei a uma conclusão. A culpa era minha. Eu devia ligar demais, fazer perguntas demais. Eu era o tipo de mãe grudenta, que não sabia como deixar ir, que amava tanto que sufocava. Lucas precisava de espaço, independência. E eu, sempre querendo ficar perto, conversar, o havia cansado. A história se encaixava perfeitamente com tudo que eu lia em artigos sobre criação de filhos.
Aprenda a deixar seus filhos adultos irem. Não seja uma mãe controladora. Deixe-os viver suas próprias vidas. Então, decidi fazer exatamente isso. Parei de ligar completamente. Se ele quisesse conversar, ele me ligaria. Eu não forçaria mais. Uma semana passou, depois 2, depois 3, depois 1 mês. Verifiquei meu telefone inúmeras vezes, mas continuei dizendo a mim mesma: dê tempo a ele. Ele está apenas ocupado. Muitos dias era difícil respirar com o vazio. Todas as manhãs, eu acordava com o coração pesado, me perguntando se hoje ele ligaria. Ia para o trabalho, voltava para casa, olhava para o telefone, ainda nada. Cida percebeu na hora. Ana, há quanto tempo seu filho não liga? Cerca de 1 mês. Por que você não liga para ele? Quero dar espaço a ele. Não quero incomodá-lo. Cida me olhou com aqueles olhos que me conheciam há 40 anos. Ou talvez você esteja se punindo por precisar dele. Não, estou apenas respeitando o espaço dele. Há uma diferença entre respeitar o espaço e se apagar da vida dele, Ana. Então, o que você quer que eu faça? Ligar e incomodá-lo? Eu só quero que você se lembre que sentir falta do seu filho não é pecado. Fiquei em silêncio. Cida suspirou. Eu não sei o que o Lucas está pensando, mas sei de uma coisa. A culpa não é sua. Você é uma boa mãe, uma que sempre amou seu filho. Eu queria acreditar nela. Eu realmente queria. Mas culpar a mim mesma era mais fácil. Na 5ª semana, o telefone finalmente tocou. Era Lucas. Meu coração disparou. Minha respiração acelerou. Respirei fundo algumas vezes antes de atender, tentando soar calma, como se não estivesse contando cada dia esperando por essa ligação. Oi, meu bem. Oi, mãe. Como você está? Sua voz era leve, alegre, como se nada tivesse acontecido. Estou bem. E você? Bem. Muito bem. Na verdade, estou ligando porque tenho uma novidade. Meu peito se apertou. O que é, querido? Beatriz e eu vamos nos casar. O mundo parou. O tic-tac do relógio, o zumbido da geladeira, o cachorro latindo lá fora, tudo desapareceu. Mãe, você ainda está aí? Sim, estou. Desculpe. Estou apenas surpresa. Uma boa surpresa, certo? Engoli em seco. Claro. Parabéns, meu bem. Estou tão feliz por vocês. E eu estava feliz, mas também confusa, com medo e com dor. Feliz por ele ter encontrado o amor, com medo de que tudo estivesse mudando rápido demais, e com dor porque eu mal conhecia a mulher que compartilharia sua vida. Na minha cabeça, uma pergunta ecoava silenciosamente. Ainda haverá um lugar para mim nesta nova vida? Obrigado, mãe. Estou tão animado. O casamento será em 3 meses. Apenas algo simples em São Paulo com familiares e amigos próximos. Claro, estarei lá. Uma pequena pausa. Ótimo. Vou te mandar os detalhes por e-mail. E-mail? Sim, mãe. A Beatriz está organizando tudo online. É mais fácil assim. Entendo. Mas eu não entendia nada. Enfim, tenho mais gente para ligar e contar a novidade. Você já contou para outros? Sim. Para os pais da Beatriz, a irmã dela, alguns amigos e sua mãe descobre por último. As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. Mãe, por favor, não comece. Não estou começando nada. Estou apenas perguntando. Não parece uma pergunta. Mãe, você é importante para mim, mas tenho muito o que resolver agora. Nem tudo gira em torno de você. Essas palavras me atingiram como um golpe. Eu nunca disse que tudo girava em torno de mim. Então não leve para o lado pessoal. Como posso não levar, Lucas? Eu sou sua mãe. Exatamente. Você é minha mãe, não minha esposa. Beatriz é minha prioridade agora. O ambiente ficou silencioso, pesado, sufocante, cheio de coisas que nenhum de nós conseguia dizer. Mãe, me desculpe. Eu não quis dizer isso assim. Estou apenas estressado com o casamento. Há muita coisa para fazer. Muita coisa acontecendo. Eu entendo. De verdade. Obrigado, mãe. Te amo. Também te amo. Ouvi o tom longo da chamada terminando, mas mantive o telefone pressionado no ouvido, sentindo meu coração se quebrar um pouco mais. Meu filho ia se casar com uma mulher que eu nunca conheci, em um casamento que eu não participei do planejamento, e eu ainda tinha que sorrir e parabenizá-lo, porque é isso que uma mãe deve fazer. 2 dias depois, recebi o convite por e-mail. Era elegante e lindamente desenhado em tons suaves de bege e dourado. Havia uma foto de Lucas e Beatriz, meu filho, radiante de alegria.
ela resplandecente em um vestido branco, com cachos suaves caindo sobre os ombros. Eles pareciam felizes, apaixonados. E eu, olhando para aquela foto, me senti uma estranha. O cartão dizia: Lucas Costa e Beatriz Thomas cordialmente convidam para seu casamento. Nenhum, querida mãe. Nenhum, mal podemos esperar para compartilhar este dia especial com você. Apenas cordialmente convidam. Como se eu fosse uma conhecida distante, uma colega, um nome em uma lista. Imprimi o convite. Não sei por quê. Talvez para vê-lo com meus próprios olhos e acreditar que era real. Prendi na porta da geladeira com um ímã. Cada vez que passava pela cozinha, olhar para ele fazia meu peito se apertar de novo. Uma semana depois, juntei coragem e liguei para Lucas. Meu bem, recebi o convite. Ah, que bom! O que achou? É lindo. Mas eu queria perguntar, você acha que eu poderia conhecer a Beatriz antes do casamento? Talvez pudéssemos tomar um café, nos conhecer um pouco. Silêncio por alguns instantes. Isso é complicado, mãe. Beatriz e eu estamos atolados. Prova de bolo, flores, fotógrafos, tudo está um caos. Eu entendo, mas por isso pensei que poderia ajudar. Afinal, sou sua mãe. Eu sei, mas a Beatriz tem suas próprias ideias. A mãe dela também está ajudando muito. Você sabe como as noivas são. Querem tudo perfeito. Eu congelei. A mãe dela está ajudando, mas eu não. Você terá muito tempo para conhecê-la depois do casamento, mãe. Quando as coisas se acalmarem. Tudo bem, então. Acho que vejo vocês dois no casamento, mas eu poderia pelo menos ligar para ela antes? Seria bom me apresentar. Outra pausa desconfortável. Vou perguntar, mas ela está muito estressada. Não quero adicionar mais pressão. Pressão? As palavras doeram, como se minha própria existência fosse um fardo. Tudo bem, meu bem. Não quero causar problemas. Você não está causando problemas. É só que, você sabe? Não, eu não sei. Eu realmente preciso ir, mãe. Falamos em breve. Ok, se cuida. Desliguei o telefone e percebi que minhas mãos tremiam. Não de frio, mas de raiva, dor e impotência. Não importava o que eu dissesse ou fizesse, eu estava sendo empurrada para as margens da vida do meu próprio filho. E a pior parte era que ele nem percebia. Ou talvez percebesse e simplesmente não se importasse. Dias se transformaram em semanas, depois em meses. Durante esse tempo, Lucas ligou apenas 3 vezes. Conversas curtas e apressadas, cheias de motivos para desligar. Engoli cada pergunta, cada anseio de fazer parte de sua vida, porque não queria ser a mãe chata. Tentei ser paciente, gentil, composta, mesmo enquanto meu coração se partia silenciosamente. Cida costumava passar em casa, tentando me tirar de casa. Cinema, caminhadas, almoços, qualquer coisa para me tirar da espiral dos meus pensamentos. Ana, você não pode continuar esperando assim. Você está se torturando, fingindo estar bem quando claramente não está. Eu estou bem. Não, não está. E tudo bem. O que não está bem é fingir, mas fingir era muito mais fácil do que encarar a verdade. E a verdade doía demais. 2 semanas antes do casamento, decidi que precisava comprar algo para vestir. Afinal, eu ainda era a mãe do noivo. Fui ao shopping, andando de loja em loja, experimentando vestido após vestido, blusa após blusa, traje após traje. Mas nenhum deles me fez sentir do jeito que eu queria. Importante, valorizada, como uma mãe de noivo deveria se sentir. Cada vestido me fazia sentir menor, mais apagada. No final, escolhi um vestido azul marinho simples, elegante o suficiente, apropriado para uma convidada comum. Comprei um par de sapatos novos e passei no salão de cabeleireiro perto de casa. Ocasião especial? Perguntou a cabeleireira. O casamento do meu filho. Ah, meu Deus, que maravilha! Ele deve estar emocionado por compartilhar esse dia com você. Eu sorri. Suponho que sim. Uma mentira gentil, porque mentir para estranhos é mais fácil do que admitir a verdade. Na véspera do casamento, peguei um ônibus de viagem para São Paulo. 12 horas. Mas nada como da última vez. Sem empolgação, sem antecipação, apenas uma pesada sensação de receio. Cheguei cedo. Lucas havia enviado o endereço de um pequeno hotel de 3 estrelas perto do local. O quarto era simples. Fiz o check-in, deixei minha mala, sentei na cama e chorei, só por alguns minutos. Então tive que parar. Precisava estar calma, forte, pronta.
A cerimônia era às 4 da tarde em um jardim na zona sul da cidade. Cheguei cedo, não muito cedo, mas não queria me atrasar. Era lindo, flores brancas por toda parte, mesas elegantemente arrumadas, músicos afinando seus instrumentos. Fiquei na entrada, sentindo que não pertencia ali. Vi Beatriz à distância, em meio a um grupo de mulheres bonitas, rindo animadamente. Respirei fundo e caminhei em sua direção. Ela se virou, seus olhos me examinando da cabeça aos pés, demorando um momento nos meus sapatos, no meu vestido, no meu cabelo. Naquele um segundo, eu soube exatamente o que ela estava pensando. Esta mulher não pertence aqui, mas ela sorriu, o sorriso perfeito e ensaiado. Você deve ser a dona Ana, mãe do Lucas. Sim, é um prazer conhecê-la, Beatriz. Inclinei-me para abraçá-la, mas foi um gesto frio e educado. Mais uma formalidade do que calor. O prazer é meu. O Lucas me falou tanto de você? Duvidei, mas sorri mesmo assim. Você está linda. Obrigada. A pausa entre nós se estendeu. Com licença. Tenho que voltar para os convidados. Você sabe como é. E ela se afastou, sem perguntar se eu estava cansada da viagem, sem me apresentar a ninguém. Apenas se afastou. Fiquei ali, naquele jardim reluzente, cercada por estranhos, sentindo-me completamente sozinha. Procurei por Lucas. Ele estava perto do altar, conversando com alguns homens de terno. Parecia feliz. Aproximei-me. Cheguei, meu bem. Ele se virou, me deu um abraço rápido. Que bom que você conseguiu vir, mãe. Obrigado por ter vindo. Como se eu tivesse escolha. Como você se sente? Nervoso? Nervoso, feliz, tudo ao mesmo tempo. Isso é normal, querido. Alguém o chamou. Desculpe, mãe. Tenho que cumprimentar os convidados. Te vejo mais tarde. Ok, claro. E eu estava sozinha de novo. Encontrei meu lugar. Cada cadeira tinha um cartão com o nome. O meu estava na terceira fileira. Não na primeira, nem mesmo na segunda. Essas eram para os pais de Beatriz, avós, tios e tias. Eu, a mãe do noivo, sentei na terceira fileira, entre parentes distantes e amigos da família da noiva. Engoli as lágrimas. Está tudo bem, disse a mim mesma, contanto que o Lucas esteja feliz. Mas não estava tudo bem, nem de perto. A cerimônia foi linda. Lucas parecia radiante, Beatriz, deslumbrante. Quando trocaram os votos, chorei não apenas de alegria, mas pela dor de perder meu filho para sempre. Depois do casamento, tudo ficou em silêncio. Não o tipo de silêncio reconfortante, mas o vazio que te faz perceber que algo precioso se foi. Lucas ligou apenas uma vez depois de voltar da lua de mel. Uma semana em Cancún, que eu já tinha visto toda nas redes sociais de Beatriz. Fotos de praias, restaurantes chiques, taças de champanhe, sorrisos, beijos. Eu curti cada post comentando: "Vocês estão lindos, parabéns." Beatriz nunca respondeu, nenhuma vez. Quando Lucas ligou, sua voz era leve, alegre. "Oi, mãe. Como você tem estado?" "Estou bem. Como foi a viagem?" "Incrível. Cancún é linda. Você deveria ir algum dia." Eu apenas sorri, mordendo o pensamento. "Com que dinheiro? E você? O que tem feito?" "O de sempre. Trabalho e casa. Nada de especial." "Não mesmo." Uma longa pausa. "Eu só queria dar um oi. Estamos reorganizando o apartamento. A Beatriz trouxe muita coisa. Ainda estamos arrumando tudo." "Tudo bem, querido. Cuide das suas coisas. Eu ligo de novo em breve. Quando você tiver tempo." "Claro. Se cuida, mãe." A linha ficou muda. 5 minutos. A conversa inteira durou exatamente 5 minutos. Fiquei olhando para o telefone, o vazio no meu peito se espalhando. Dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram meses. Lucas ligava talvez uma vez a cada 2 ou 3 semanas. Conversas curtas, superficiais, apressadas. "Como você está, mãe?" "Estou bem. Como estão você e a Beatriz?" "Bem, tudo bem. Fico feliz por vocês. Quando vocês vêm visitar?" "Faz tanto tempo." "Em breve, mãe. Em breve. Em breve." Aquela promessa vazia que ele sempre usava para me acalmar, mas o "em breve" nunca chegava. Tentei preencher meus longos dias. Cida e eu nos matriculamos em uma aula de tricô no centro comunitário. Aprendi a tricotar cachecóis, gorros e depois mantas de bebê. Um dia, Cida perguntou: "Para quem são todas essas mantas de bebê?" Respondi sem pensar: "Para quando eu tiver um neto." Cida apenas me olhou sem dizer nada.
Nós duas sabíamos que isso poderia demorar muito. Ou assim eu pensava. Então, uma terça-feira à noite, Lucas ligou com uma notícia que me tirou o fôlego. A Beatriz está grávida, mãe. O mundo ao meu redor parou. A TV, a geladeira, o trânsito lá fora, tudo ficou em silêncio. Mãe, você está aí? Sim, estou. O que você acabou de dizer? A Beatriz está grávida. Eu vou ser pai. Lágrimas encheram meus olhos. Meu coração se encheu. Metade dor, metade alegria. Você não tem ideia de como isso me faz feliz. Eu quis dizer isso. Depois de todos aqueles anos criando-o sozinha. Depois de tudo, eu finalmente seria avó. De quantos meses ela está? 3 meses. 3 meses. E ele só estava me contando agora. Por que você não me contou antes? Queríamos esperar passar o primeiro trimestre. Sabe como é arriscado? Entendo. Mas no fundo eu sabia que outros deviam saber antes de mim. A Beatriz está se sentindo bem? Ela está cansada, mas bem, muito animada. Fico feliz por vocês dois. Já sabem o sexo? Ainda não. O médico nos dirá na próxima consulta. Isso é maravilhoso. Estou tão feliz por você. Eu também estou feliz. Só um pouco nervoso. Ouvi a voz real do meu filho novamente, calorosa e sincera. Você vai ser um pai incrível. Espero que sim. Eu sei que vai. Uma breve pausa. Um silêncio fácil que não compartilhávamos há muito tempo. Obrigado por estar sempre lá, mãe. Não consegui segurar as lágrimas. Eu sempre estarei aqui, Lucas. Sempre. Conversamos por mais um tempo. Ele me contou sobre a arrumação do quarto do bebê, sobre os nomes que estavam considerando. Depois de desligar, sentei e chorei de novo, mas de felicidade. Acreditei que este bebê traria meu filho de volta para mim, que eu finalmente seria avó em todos os sentidos. Eu era tão ingênua. Os dias que se seguiram foram os mais felizes que tive em meses. Contei a notícia para a Cida, para minhas colegas de trabalho, para as senhoras da minha aula de tricô. Vou ser avó! Todos me parabenizaram, me abraçaram, compartilharam minha empolgação. Comecei a tricotar uma manta de bebê, azul para menino, rosa para menina, finalmente decidindo por amarelo para garantir. Cada ponto carregava amor e uma oração pelo pequeno que eu já amava com todo o meu coração, embora ainda não o conhecesse. Alguns dias depois, liguei para Lucas. Meu bem, estou tricotando uma manta para o bebê. Que maravilha! Obrigado, mãe. Posso fazer um gorro e sapatinhos também? Faça o que te fizer feliz, mãe. A Beatriz está aí? Deixa eu falar com ela. Quero parabenizá-la. Silêncio. Ela está descansando, mãe. Vou dizer a ela para te ligar. Promete? Prometo. Mas Beatriz nunca ligou. Mandei uma mensagem para ela no Facebook. Parabéns, Beatriz. Estou tão feliz por ser avó em breve. Se precisar de algo, estou aqui. A mensagem foi lida, mas nenhuma resposta. Uma semana depois, tentei novamente. Como você está se sentindo, querida? Mandando abraços. De novo. Visto e silêncio. Disse a mim mesma que ela estava cansada, ocupada, mas eu sabia a verdade. Liguei para Lucas novamente. Meu bem, mandei mensagem para a Beatriz, mas ela não respondeu. Ela está bem, mãe. Só cansada. Diga a ela para me ligar por 1 minuto. Só quero saber como ela está. A Beatriz não gosta muito de ligações, mãe. Ela prefere mensagens. Mas eu mandei mensagem e ela não respondeu. Ela está sensível ultimamente. É a gravidez. Outra desculpa. Sempre havia uma desculpa para me manter afastada. O tempo passou. E a única maneira de acompanhar a gravidez de Beatriz era pelo Facebook. Ela postava fotos da barriga, roupas de bebê, o quarto do bebê. Era um menino. Eles o chamariam de Mateus. Mateus, meu neto. Eu comentava em cada post. Tão adorável. Mal posso esperar para te conhecer, pequeno. Amo muito vocês dois. Beatriz nunca respondeu, embora respondesse aos comentários de todos os outros. Tentei me convencer de que estava imaginando coisas, que estava sendo muito sensível, mas era difícil negar a verdade. Enviei um pacote para eles. A manta que eu tricotei, um ursinho de pelúcia e um cartão escrito à mão para meu futuro neto. A vovó mal pode esperar para te conhecer. Eu te amo mais do que as palavras podem dizer. 2 semanas depois, Lucas mandou uma mensagem. Recebemos o pacote, mãe. Obrigado. A manta é linda. Foi só isso. Nenhuma foto de Beatriz segurando-a. Nenhum obrigado. Nada. Liguei de volta. A Beatriz gostou? Sim, mãe. Eu já te disse. Eu só pensei que ela ligaria para agradecer. Mãe, ela não é do tipo expressivo.
Nenhuma mensagem? Ela está exausta, mãe. A gravidez tem sido difícil. A mesma frase de novo. E você? Como está se sentindo? Um pouco nervoso, mas animado. Beatriz e a mãe dela estão fazendo aulas de pré-natal. Eu congelei. Beatriz e a mãe dela. Não você. Eu vou quando posso, mãe. O trabalho está corrido. Eu queria perguntar por que a mãe de Beatriz podia fazer parte de tudo enquanto eu era deixada de fora, mas não queria parecer ciumenta. Então fiquei em silêncio. Meu bem, quando o Mateus nascer, poderei visitar, certo? Eu não deveria precisar perguntar. Claro, uma avó tem esse direito. Mas eu sabia que as coisas não eram tão simples. Claro, mãe. Quando exatamente? Provavelmente depois do parto. Acho que a Beatriz deve descansar primeiro. Eu entendo. Mas depois disso, posso vir conhecê-lo, certo? Com certeza, mãe. Vamos resolver isso. Vamos resolver isso. O que significava? Não conte com isso. Tudo bem, mãe. A Beatriz está me ligando. Mande um oi para ela. Claro. Se cuida, mãe. Desliguei, olhando para as fotos antigas presas na minha geladeira. Lucas recém-nascido. Seu primeiro dia de aula. Sua formatura. Pensei no bebê que um dia segurei nos braços. Agora um homem adulto, lentamente empurrando sua mãe para fora de sua vida. 32 anos de amor e cuidado, agora substituídos por distância e silêncio. Naquela tarde, Cida passou por aqui. Como está o Lucas? Ele está bem. A Beatriz está grávida. Isso é maravilhoso. Para quando é o bebê? 3 meses. Já fizeram planos para você visitar? Fiquei quieta. Ana, eles te convidaram? O Lucas disse que sim, mas depois que o bebê nascer, a Beatriz precisa descansar. Cida me olhou com os mesmos olhos conhecedores. Ana, o que realmente está acontecendo? Olhei para minha xícara de chá e sussurrei. Acho que a Beatriz não me quer por perto. Por que você acha isso? Ela ignora minhas mensagens. Nunca me agradeceu pelo presente, e o Lucas sempre tem uma desculpa. A mãe dela pode fazer parte de tudo, e eu sou excluída. Lágrimas encheram meus olhos. Sinto que eles estão me empurrando para fora da vida do meu neto antes mesmo de ele nascer. Cida me abraçou. Eu não sei mais o que fazer, Cida. Fui paciente, mantive distância, tentei não incomodar, mas nada está mudando. Você disse ao Lucas como se sente? Não posso. Se eu disser algo, eles vão me chamar de sogra intrometida, a avó autoritária, e então perderei meu neto para sempre. Cida suspirou. Você não perdeu seu filho, Ana. Mas nós duas sabíamos a verdade. Eu já tinha perdido. Ou pelo menos, eu tinha perdido o filho que conhecia. O menino que um dia me ligava todos os dias, me contava tudo, me fazia sentir que eu importava. Não existia mais. O homem em que ele se tornou me tratava como uma obrigação, uma tarefa a ser gerenciada, um problema a ser resolvido. 2 semanas antes do nascimento do meu neto, juntei toda a minha coragem e liguei para Lucas. Meu bem, preciso falar com você. O que foi, mãe? Eu quero estar aí quando o Mateus nascer. Silêncio. Mãe, já conversamos sobre isso. Não, não conversamos. Você apenas disse, vamos ver, mas eu preciso saber com certeza agora. Preciso planejar, comprar passagens. Eu não acho que seja uma boa ideia, mãe. O chão pareceu sumir sob meus pés. Por que não? A Beatriz está sob muito estresse. O médico disse que ela precisa de paz e sossego. Você está dizendo que minha presença a estressaria? Não, é só que ela não quer muita gente por perto. Muita gente? Eu sou sua mãe. Sou a avó do bebê. Eu sei, mãe. Mas o quê? Eu podia ouvir a voz de Beatriz fracamente ao fundo. Mãe, vamos falar sobre isso mais tarde. Não, Lucas, por favor. Apenas me diga a verdade. Um longo silêncio se seguiu. A Beatriz acha que talvez seja melhor você esperar alguns dias, deixar a gente se adaptar primeiro. E o que você acha? Eu tenho que apoiar minha esposa, mãe. É ela quem está dando à luz. É ela quem precisa de descanso agora. Eu não a machucaria, Lucas. Eu nunca disse que você faria. Então por que não posso ir? Porque ela precisa de espaço, mãe. Por que você não consegue entender isso? Sua voz tornou-se afiada, defensiva. Eu entendo, mas não entendo por que a mãe da Beatriz pode estar lá, e eu não. Porque essa é a mãe dela, e você é a minha. É diferente. Diferente como? Simplesmente é, mãe. Lucas, por favor. Mãe, não torne isso mais difícil. Já estou sob muito estresse. A Beatriz está prestes a dar à luz. O trabalho está uma loucura. Você pode só desta vez não tornar as coisas mais difíceis? Essas palavras perfuraram meu coração.
Mais difíceis? Você acha que eu querer ver meu neto está tornando as coisas mais difíceis? Agora não é a hora, mãe. Então, quando é a hora? Quando eu disser que é. O ar ficou frio entre nós. Respirei fundo. Entendi. Eu sabia que você entenderia. Mas eu não entendia nada, exceto que meu filho estava me excluindo de sua vida, de um de seus momentos mais importantes. Vou te avisar quando o bebê nascer. Faça o que achar melhor. Não seja assim, mãe. Estou bem, apenas respeitando o que você e a Beatriz querem. Obrigado. De nada. Eu te amo. Também te amo. Mas eu não tinha certeza se essas palavras significavam mais alguma coisa. Desliguei antes de começar a chorar. Sentei-me na minha cadeira e chorei mais forte do que nos últimos meses. Chorei pelo neto que talvez nunca segurasse. Pelo filho que escolheu me excluir. Pelo laço entre nós que estava morrendo lentamente enquanto eu só podia assistir. Chorei por mim mesma. Pela mulher que deu tudo e agora estava com nada. O dia em que Mateus nasceu foi um dos dias mais estranhos da minha vida. Alegria e dor, tudo misturado. Não recebi uma ligação, uma mensagem, nenhuma notificação. Descobri pelo Facebook. Era fim de tarde e eu estava passando pano no último cômodo do meu turno quando meu telefone vibrou. Uma notificação do Facebook. Normalmente eu a ignoraria até chegar em casa, mas por algum motivo eu a abri. Era uma postagem de Beatriz. A foto mostrava um bebê recém-nascido, enrolado em uma manta de hospital, minúsculo, perfeito, olhos fechados, punhos cerrados, pele ainda rosada, usando um gorro branco. A legenda dizia: "O amor de nossas vidas chegou. Bem-vindo, Mateus Costa Thomas. Mamãe e bebê estão saudáveis." Congelei no meio da sala, ainda segurando o rodo, os olhos fixos na tela. O rosto do meu neto apareceu na minha tela e percebi que o estava vendo pela primeira vez como uma estranha. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Caí no chão, com as luvas ainda calçadas, e solucei. Uma colega de trabalho entrou, alarmada. "Ana, o que aconteceu? Você está bem?" Eu não conseguia falar. Apenas mostrei o telefone. "Meu neto nasceu. Isso é maravilhoso. Então por que você está chorando?" "Porque esta é a primeira vez que estou vendo o rosto dele. E é no Facebook." Seu rosto mudou instantaneamente. Ela entendeu tudo. "Ana." Ela me ajudou a levantar, tirou minhas luvas e me levou ao banheiro para lavar o rosto. "Vá para casa. Eu termino seu turno." "Mas ainda falta." "Tudo bem. Vá ligar para o seu filho." Peguei minha bolsa e saí da clínica. Não me lembro como cheguei ao ponto de ônibus ou como cheguei em casa. Tudo o que sei é que, de alguma forma, acabei sentada na minha cozinha, com o telefone na mão, dando zoom na foto do meu neto, memorizando cada detalhe. Ele tinha o nariz de Lucas, uma testa alta, mãos minúsculas que pareciam exatamente com as do meu filho quando era pequeno. Ele era lindo. Dei mais um. Seus lábios, suas bochechas, a curva de seus dedinhos. Havia centenas de comentários sob a postagem. "Parabéns aos dois. Ele é adorável. Bem-vindo ao mundo, pequeno." Eu não comentei. Não sabia o que dizer, ou se tinha o direito de dizer algo quando fui excluída do momento. Então vi um comentário da mãe de Beatriz. "Meu amado neto, a vovó te ama com todo o coração. Bem-vindo ao mundo." Então, ela esteve lá, na sala de parto ao lado de Beatriz. Talvez até a primeira a segurar Mateus. Tudo o que eu sonhei em fazer. Rolei para baixo. Amigos, colegas de trabalho, parentes, todos os parabenizando. Todos sabiam. Todos estavam comemorando. Todos, exceto eu, a avó que descobriu por último. Esperei 1 hora, 2 horas, 3, olhando para o meu telefone, esperando Lucas ligar, mandar uma mensagem, dizer apenas uma frase: "Mãe, meu filho chegou." Mas a tela permaneceu em silêncio. Às 8 da noite não aguentei mais. Liguei para ele. 6 toques antes de ele atender. "Mãe." Sua voz soava cansada, mas feliz. Eu vi a foto. "Parabéns, meu bem." "Ah, obrigado, mãe." "A Beatriz está bem?" "Ela está bem. Exausta, mas bem." Foi um trabalho de parto longo, mas tudo correu bem. Fico tão feliz. O Mateus é lindo. Obrigado. Silêncio. Ele não mencionou como eu descobri, não pediu desculpas, não explicou nada. "Lucas, por que você não me ligou?" Ouvi-o suspirar. "Desculpe, mãe. Tudo aconteceu tão rápido. A Beatriz entrou em trabalho de parto hoje de manhã cedo. Corremos para o hospital. À tarde, ela deu à luz.
e depois tivemos papelada e nos acomodamos no quarto. Mas você ainda teve tempo de postar no Facebook. E foi a Beatriz. Ela teve tempo de postar, mas você não teve tempo de ligar para sua mãe? Minha voz saiu mais afiada do que eu pretendia. Mãe, por favor, não comece. Não estou começando nada. Estou apenas tentando entender por que tive que descobrir pelas redes sociais. Eu te disse, tudo aconteceu tão rápido que você não pôde gastar 2 palavras em 12 horas? Mateus chegou. Eu estava exausto, mãe. Não tão exausto para contar para a internet inteira. Mãe, pare de fazer disso um grande problema. Um grande problema? Eu mal conseguia respirar. Lucas, eu sou sua mãe, a avó do Mateus. Não sou uma estranha online. Eu merecia saber primeiro. Você está certa. Me desculpe. Eu deveria ter ligado. Mas agora já foi. Você sabe, o Mateus está saudável. Todo mundo está bem. Seu pedido de desculpas soou vazio. Posso ir vê-lo? A pergunta escapou como uma súplica. Mãe, já conversamos sobre isso. Não, não conversamos. Você disse para esperar, mas agora o bebê está aqui. Não preciso mais esperar. A Beatriz precisa descansar. Eu não vou incomodar ninguém. Só quero vê-lo por alguns minutos. Agora não é a hora. Então, quando é? Eu não sei, mãe. Nos dê alguns dias. Lucas, ele é seu filho. Ele é meu neto. Por favor, apenas respeite isso. Eu te respeito, mãe. Mas você não pode vir agora. Por que não? Porque a Beatriz não quer visitas. E aí estava. Ele finalmente disse o que eu sabia o tempo todo. Ela não quer nem a sogra? Ela só quer a família próxima por perto. Eu sou família próxima, Lucas. Eu disse suavemente, mas minha voz tremia com as lágrimas. A família da Beatriz, os pais dela, a irmã dela, eles eram família próxima. Eu não era. Mãe, chega! Não quero discutir. Apenas me dê um tempo. Eu te digo quando você pode visitar. Meus olhos ardiam, mas segurei as lágrimas. Eu não choraria ao telefone. Tudo bem, Lucas. Obrigado por entender, mas eu não entendia nada. Cuide-se, filho. Você também, disse ele, e desligou. Fiquei na cozinha, ainda segurando o telefone, sentindo o mundo desmoronar ao meu redor. Nas 2 semanas seguintes, acompanhei a vida do meu neto pelo Facebook. Beatriz postava todos os dias. Mateus dormindo, bocejando, sua mãozinha enrolada no dedo de alguém, deitado em seu berço, mamando. Cada foto parecia pertencer a uma revista. Em algumas, aquela outra mulher, a mãe de Beatriz, aparecia. Uma foto a mostrava segurando Mateus, radiante de orgulho. A legenda dizia, com a melhor avó do mundo. Obrigada, mãe, por estar aqui desde o primeiro dia. Eu não teria conseguido sem você. Fiquei olhando para aquela foto por horas. Aquela avó pôde segurá-lo, estar lá, ser amada e apreciada. E eu, sentada a centenas de quilômetros de distância, olhando para uma tela, invisível, desnecessária, esquecida. No início, eu ainda deixava comentários. Tão precioso, a vovó te ama. Desejando tudo de bom para vocês. Beatriz nunca respondia, embora respondesse a todos os outros. Depois de alguns dias, parei. Qual era o sentido? Nem mesmo minha presença online era bem-vinda. Cida, minha melhor amiga, começou a vir quase todos os dias. Ela sempre me encontrava sentada à mesa da cozinha, com os olhos grudados no telefone, olhando para fotos de uma criança que eu não tinha permissão para tocar. Ana, isso não é saudável. Eu sei. Você falou com o Lucas? Ele me disse para ser paciente. Disse que eu conheceria o bebê em breve. Já se passaram 2 semanas. Eu sei. E você vai simplesmente ficar aqui esperando? O que mais posso fazer? Você pode se manifestar, estabelecer limites, dizer a ele que isso não é justo. Se eu fizer isso, eles vão me excluir completamente. Ana, eles já o fizeram. O que mais podem tirar de você? Ela estava certa. Mas eu ainda tinha medo de perder o pouco que me restava. Na 3ª semana, decidi tentar mais uma vez. Mandei uma mensagem para Lucas. Meu bem, já se passaram 3 semanas. Por favor, me deixe ir ver o Mateus. Prometo que não vou ser um incômodo. Só quero segurá-lo uma vez. É tudo. Ele demorou 4 horas para responder. Deixa eu falar com a Beatriz. 2 dias depois, outra mensagem. Você pode vir neste fim de semana, mas só por um dia. A Beatriz ainda está se recuperando e não quer muitas visitas. Um dia. Apenas um dia para conhecer meu neto.
mas era melhor do que nada. Obrigada, meu bem. Estarei aí. Reservei a passagem de ônibus naquela mesma noite. A viagem levaria a noite toda e eu chegaria no sábado de manhã cedo. Arrumei uma pequena mala, mesmo que fosse ficar apenas um dia. Escolhi uma calça bonita, uma blusa clara e sapatos baixos, confortáveis, mas arrumados. Queria parecer apresentável, para mostrar a Beatriz que eu não era uma velha maltrapilha, que era alguém respeitável, alguém digna. Trouxe alguns presentes: um macacão azul claro bordado com ursinhos, uma nova manta de tricô com o Mateus costurado, e dentro da minha bolsa, coloquei uma foto antiga de Lucas com 5 anos me abraçando no parque. Não sei por que a trouxe. Talvez porque precisasse de algo para me lembrar do filho que um dia amou sua mãe. Na sexta à noite, embarquei no ônibus. 12 horas olhando pela janela escura, imaginando o momento em que finalmente seguraria meu neto, veria seu rostinho, sentiria sua pele macia de bebê, respiraria seu cheiro. Eu sonhei com aquele momento por 9 meses. No sábado de manhã, cheguei à cidade, troquei de roupa em um banheiro público, penteei o cabelo, borrifei um pouco de perfume e passei uma maquiagem leve, mesmo com as mãos trêmulas. Lucas me disse para encontrá-los no Hospital Santa Rita, onde Beatriz tinha uma consulta pediátrica. Chamei um táxi. O trânsito estava horrível, mas consegui chegar. Na sala de espera, vi Beatriz segurando Mateus, meu filho sentado ao lado dela, com os olhos grudados no celular. Meu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Caminhei em direção a eles lentamente, como se me aproximasse de algo sagrado. Lucas! Ele olhou para cima, o rosto uma mistura de surpresa e desconforto. Cheguei. Ele apenas assentiu. Não se levantou, não me abraçou. Bom dia! Sorri e me virei para Beatriz. Ela me olhou da cabeça aos pés, examinando cada detalhe antes de dar um pequeno sorriso educado que não alcançou seus olhos. Ana, que bom! Você conseguiu vir. Obrigada por me deixar vir. Minha voz saiu mais suave do que eu queria. Olhei para o bebê em seus braços. Mateus, meu neto, você é lindo. Obrigada. Posso segurá-lo? Beatriz apertou os braços em volta do bebê. Ele está dormindo. Se eu o mover, ele vai acordar e ficar agitado. Tudo bem, eu posso esperar. Sentei-me ao lado deles, tentando manter as coisas leves. Lucas continuou focado em seu telefone. Beatriz olhava para frente, e eu olhava para o bebê, tentando vislumbrar seu rostinho através da manta. Como você está se sentindo? Perguntei baixinho. Bem, só cansada. Isso é normal. Os primeiros dias são sempre difíceis. Silêncio. Ele está mamando bem? Sim. Dormindo? Ok? Mais ou menos. Cada resposta curta, fria, um lembrete de que ela não queria falar comigo. 20 minutos pesados se passaram. Finalmente, Mateus se mexeu, abrindo os olhos, fazendo um som suave. Agora talvez eu possa segurá-lo? Perguntei esperançosa. Beatriz o segurou mais forte. Ele está com fome. Preciso alimentá-lo. Ela se levantou e foi direto para o banheiro antes que eu pudesse dizer outra palavra. Fiquei lá com Lucas, a humilhação me inundando. Como você está, meu bem? Estou bem, mãe. Mas ele não olhou para mim. Beatriz ficou lá dentro por meia hora. Quando saiu, o médico chamou o nome deles. Ambos entraram enquanto eu fiquei para trás, como uma estranha na sala de espera. 45 minutos depois, eles saíram. Beatriz estava conversando com o médico sobre a próxima consulta, segurando Mateus. Lucas caminhava ao lado dela, carregando a bolsa. Nenhum deles olhou para mim. Acelerei o passo para alcançá-los. Como foi, querido? Tudo ótimo. O Mateus está saudável, crescendo rápido. Isso é maravilhoso. Talvez pudéssemos ir para a sua casa. Eu adoraria ver onde vocês moram. Lucas e Beatriz trocaram olhares. Na verdade, mãe, a Beatriz está cansada. Íamos pegar algo para comer e depois descansar. Eu posso ir junto. Eles trocaram outro olhar. Minha família vem hoje à tarde, disse Beatriz, encontrando meus olhos. Vai estar lotado. Tudo bem. Eu gostaria de conhecê-los. Não seria confortável. Vai ser barulhento. Você vai se cansar. Eu também vou. Ela disse como se estivesse sendo atenciosa, mas eu sabia que eles só queriam que eu fosse embora. Olhei para Lucas, esperando que ele dissesse: Mãe, você é minha mãe. Claro que pode ficar. Mas ele apenas colocou a mão no meu ombro e disse suavemente: Mãe, por favor, não torne isso mais difícil.
As mesmas palavras de novo. Senti algo quebrar dentro de mim. Tudo bem, respondi. Minha voz estranha até para mim mesma. Eu entendo. Sério? Disse Lucas aliviado. Sim. Obrigado, mãe. Eu sabia que você entenderia. Paramos em um café perto do hospital. Pedi um sanduíche que não conseguia engolir. A conversa foi tensa, estranha. Beatriz amamentou o bebê na mesa, puxando uma manta sobre o ombro. Virei a cabeça para lhe dar privacidade, embora tudo o que eu quisesse fosse olhar para a criança. 1 hora depois, Lucas olhou o relógio. Mãe, está ficando tarde. Vamos te levar para a rodoviária. Eu viajei 12 horas. Os encontrei por 2. E agora eles estavam me mandando de volta. Tão cedo? A Beatriz precisa descansar antes que a família dela chegue. Eu assenti. Lá fora, Lucas chamou um táxi. E foi naquele táxi que eu finalmente segurei meu neto. 5 minutos. Apenas 5 curtos minutos. Beatriz me entregou Mateus com hesitação, como se tivesse medo de que eu pudesse deixar cair algo precioso. Peguei-o em meus braços trêmulos. Seu corpinho era macio e quente, cheirando levemente a leite. Seus olhos estavam fechados, cílios longos e curvados, bochechas redondas, lábios sugando suavemente mesmo dormindo. Toquei sua mãozinha, quente, delicada, e seus dedinhos instintivamente se enrolaram nos meus. Meu doce neto, Mateus, sussurrei. As lágrimas subiram, mas eu as segurei. Eu não choraria. Beijei sua testa e murmurei. Olá, querido. Eu sou a Ana, sua avó. Desculpe não poder estar aqui antes. Eu te amo tanto. O táxi chegou à rodoviária cedo demais. Beatriz estendeu a mão para pegá-lo de volta. Olhei para Mateus uma última vez, memorizando cada linha, cada tom de sua pele, o calor de seu corpinho em minhas mãos. Antes de soltá-lo, Lucas desceu comigo, pegando minha mala. Obrigado por ter vindo, mãe. Claro, querido. Ele me abraçou rapidamente, sem jeito. Se cuida. Você também. Me liga quando puder, mãe. Ele voltou para o carro e antes de fechar a porta disse: Obrigado por entender. Eu não respondi. O carro partiu. Fiquei ali, observando até desaparecer no trânsito. Sozinha na entrada da rodoviária, minha mala aos meus pés. Senti como se o mundo inteiro tivesse desabado. 12 horas viajando. 2 horas de visita. 5 minutos segurando meu neto. 12 horas voltando. E dentro de mim havia uma dor, tão real, tão aguda, que parecia que alguém tinha aberto meu peito e tirado a parte mais vital. Entrei, comprei uma garrafa de água que não consegui beber, sentei em um banco de plástico esperando o ônibus e peguei meu telefone. Beatriz tinha acabado de postar uma nova foto. O café da manhã no café. Ela e Lucas sorrindo. Mateus dormindo entre eles. A legenda dizia: Uma manhã perfeita com aqueles que eu amo. Eu não estava na foto, como se nunca tivesse estado lá. Como se nunca tivesse existido. E ali mesmo, naquele terminal de ônibus lotado e barulhento, finalmente entendi tudo. Eles não me queriam em suas vidas. Beatriz nunca me aceitaria. E Lucas havia feito sua escolha. Meu filho escolheu apagar sua mãe. O ônibus chegou. Embarquei, encontrei um lugar na janela. Durante a longa viagem para casa, não chorei. Nem mesmo olhei para fora. Apenas peguei a foto antiga de Lucas com 5 anos me abraçando no parque e a encarei por horas. Tentei lembrar quando tudo mudou. Quando o menino que um dia precisou da mãe se tornou o homem que havia como um fardo. Quando o amor se transformou em obrigação. Quando me tornei invisível aos seus olhos. Cheguei em casa ao amanhecer. A primeira luz entrando pela janela do táxi. A casa estava exatamente como eu a deixei. Silenciosa e vazia. Deixei minha mala no chão, pendurei minha bolsa na porta e sentei à mesa da cozinha. A mesma mesa onde Lucas e eu compartilhamos refeições, risadas e até lágrimas. Fiz uma xícara de café, não porque estivesse com fome, mas para preencher o silêncio. E ali mesmo, naquela cozinha familiar, bebendo o café amargo, minha vida mudou. O telefone tocou. Um número estranho de São Paulo. Meu coração se apertou. Talvez Lucas. Talvez ele se arrependeu de tudo e queria se desculpar. Atendi. Alô? É a senhora Ana Costa? Não era a voz do meu filho. Era uma voz feminina, profissional, distante. Sim, sou eu. Bom dia, senhora Costa. Estou ligando do departamento financeiro do Hospital Santa Rita. Meu sangue gelou. Precisamos esclarecer o pagamento da conta de parto da senhora Beatriz Thomas. Sua nora. Ela continuou.
O plano de saúde cobriu a maior parte dos custos, mas há um saldo remanescente de R$ 50.000 pelo quarto particular, medicamentos especiais e procedimentos adicionais. Seu filho, o Sr. Lucas Costa, listou seu número de telefone como o contato de emergência para pagamento, contato de emergência para dinheiro. Ele não me ligava há 3 semanas. Não me deixou chegar perto quando meu neto nasceu. Me deu apenas 2 horas de visita e 5 minutos para segurá-lo, mas ele deu meu número para eles cobrarem a conta. Senhora Costa, a senhora ainda está aí? Respirei lentamente, meu coração batendo forte. Tudo voltou. Os anos limpando casas de madrugada para pagar seus estudos. As noites em claro quando ele estava doente. A loja que vendi para que ele pudesse ir para a faculdade. Cada gota de suor, cada lágrima, cada sacrifício que o colocou antes de mim. Pensei em como ele me tratou, como me afastou, me humilhou de novo e de novo. E agora, outra humilhação, me transformando em um caixa eletrônico, como se o dinheiro fosse meu único valor. A senhora pode fazer o pagamento esta semana? Perguntou a mulher bruscamente. Respirei fundo. Algo dentro de mim se quebrou, mas não de dor, de despertar. Senhora Costa, precisamos de uma resposta. Caso contrário, teremos que iniciar procedimentos legais, o que pode afetar o crédito do seu filho. Minha voz saiu calma, firme, mais clara do que nunca. Eu não tenho nenhum parente em São Paulo. Uma pausa. Desculpe, mas de acordo com nossos registros, a senhora é a mãe do paciente Lucas Costa. Então, seus registros estão errados. Isso é impossível, senhora. Seu filho forneceu esta informação ele mesmo. Eu a interrompi. Minha voz desconhecida até para mim. Então ele cometeu um engano. Eu não tenho um filho chamado Lucas Costa. Eu não tenho nenhum parente em São Paulo. E não tenho nada a ver com a conta sobre a qual você está ligando. Mas, senhora, adeus. Desliguei. Coloquei o telefone na mesa. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia forte. Mas senti algo que pensei ter perdido. Força. Controle. Senti a mim mesma voltando para mim. Pela primeira vez, eu disse não ao meu filho. E nada desmoronou. O céu ainda estava azul. Eu ainda estava respirando. 3 dias se passaram e Lucas não ligou. 3 dias de silêncio completo. Não liguei o telefone de volta depois daquela chamada. Deixei-o na mesa da cozinha, desligado. Um lembrete da escolha que eu tinha feito. No segundo dia, Cida passou por aqui. Falou com o Lucas? Não. Talvez ele ligue quando o hospital disser que eu não paguei. E quando ele ligar? Não sei. Mas eu sabia. Só não estava pronta para dizer em voz alta. No terceiro dia, liguei o telefone. 27 chamadas perdidas. Todas de Lucas. 15 mensagens. Começando urgentes, depois desesperadas, depois raivosas. A primeira. Mãe, preciso falar com você agora. Por favor, me ligue. A terceira. Mãe, o hospital disse que você se recusou a pagar. O que está acontecendo? A sétima. Mãe, isso é sério. Me ligue de volta. A 10ª. Não acredito que você fez isso. Me ligue agora. A última. A Beatriz tinha razão sobre você. Você é sempre egoísta. Li essa palavra de novo e de novo. Egoísta. A mulher que trabalhou em 2 turnos por anos. A mulher que vendeu a loja do falecido marido para mandar o filho para a faculdade. A mulher que esfregou pisos cheirando a água sanitária para que seu filho pudesse ter um futuro. Agora, eu era egoísta. Havia 2 mensagens de voz. A primeira era tensa, quase suplicante. Mãe, por favor, me ligue. O hospital está nos pressionando. Não entendo por que você disse a eles que não tem família aqui. O que você quis dizer com isso? Por favor, me ligue. A segunda era fria. Deixa pra lá. Vamos encontrar outra maneira de pagar. Mas você deveria saber que isso diz muito sobre você. Depois de tudo o que passamos, não acredito que você faça isso quando mais precisamos. A Beatriz estava certa. Você sempre tentou me controlar com dinheiro, mas não vai funcionar desta vez. Não liguei de volta. Não respondi. Na semana seguinte, Lucas continuou ligando, com menos frequência, mas ainda tentando. Fiquei em silêncio até receber um e-mail. O assunto dizia: precisamos conversar. Abri e li lentamente. Mãe, não entendo o que está acontecendo. Não entendo por que você não está atendendo. Não entendo por que você disse ao hospital que não tem família aqui. Você sabe o quão embaraçoso isso foi para nós? A Beatriz chorou.
Ela se sentiu humilhada quando o hospital a contatou diretamente. Acabamos de ter um bebê. Estamos tentando nos ajustar e você faz isso. O pai costumava dizer que a família ajuda um ao outro nos momentos difíceis, que podemos contar um com o outro. Eu sempre te ajudei quando você precisou. Quando o pai morreu, eu estava lá para você. Quando você estava com dificuldades, eu ouvi. Quando você precisou de ajuda, eu ajudei. E agora, quando eu preciso de você, você faz isso. Não entendo como você mudou. A Beatriz só queria um pouco de privacidade depois de dar à luz. Isso é normal. Mas você tomou como um insulto. Agora o hospital está ameaçando uma ação legal. Nosso crédito está em risco. Tudo porque você quis bancar a vítima e negar seu próprio filho. Por favor, pense sobre isso, mãe. Pense no Mateus. Pense no seu neto. Isso não é sobre você ou eu. É sobre ele. Se você não quer ajudar, tudo bem. Mas pelo menos tenha a coragem de me dizer diretamente em vez deste silêncio. Li aquela carta 3 vezes. Cada linha parecia uma pequena faca cortando meu coração, me fazendo sentir culpada, egoísta, errada. E talvez, por um momento, tenha funcionado. Pensei, talvez ele esteja certo. Ele está sob pressão. Um pai de primeira viagem. Ele precisa de ajuda. Talvez eu tenha sido muito dura. Talvez eu devesse ligar, pedir desculpas, fazer as pazes. Mas então li aquela linha novamente. Eu sempre te ajudei quando você precisou. Quando? Quando ele me ajudou. Quando seu pai morreu, fui eu quem o segurou. Reconstruí nossas vidas. Vendi a loja. Trabalhei até a exaustão para que ele pudesse estudar. Onde ele esteve nos últimos 2 anos, quando eu estava solitária, quando eu só queria ouvir sua voz, quando eles me excluíram do nascimento do meu neto, quando me deram 2 horas após uma viagem de ônibus de 12 horas, quando Beatriz me tratou como uma estranha. Onde ele estava? Não houve ajuda, apenas silêncio e desculpas. E agora, porque eu estabeleci um limite, eu era a vilã. Abri a janela de resposta, digitei e apaguei mais de 100 vezes. Eu queria gritar, despejar cada ferida, cada traição. Mas, no final, escrevi apenas isto. Lucas, você está certo em uma coisa. Seu pai realmente disse que a família deve ajudar uns aos outros. Mas ele também ensinou que família significa respeito, cuidado e não virar as costas quando alguém que você ama mais precisa. Eu pedi para estar perto de você. Pedi para ver meu neto. Implorei para fazer parte da vida dele. Mas você disse que eu era invasiva, que eu era um fardo, que precisava de paz em casa. Viajei 12 horas apenas para conhecer o Mateus. E você me deu 2 horas, 5 minutos segurando-o, e depois me mandou embora como se eu fosse um inconveniente. Você nunca ligou quando ele nasceu. Descobri pelo Facebook. Você nunca me incluiu em nada, a menos que envolvesse dinheiro. Não vou pagar essa conta, Lucas. Não porque não te amo ou não me importo com o Mateus, mas porque não posso deixar você continuar me tratando como se meu único valor fosse financeiro. Sou sua mãe. Mereço respeito. Mereço um lugar na sua vida. Mereço mais do que ser um nome em um formulário de cobrança. Espero que você e a Beatriz encontrem uma solução, mas não à custa da minha dignidade. Se um dia você realmente quiser um relacionamento real comigo, onde eu também importe, estarei aqui. Até lá, desejo o melhor a vocês dois. Enviei o e-mail antes que pudesse me arrepender. Depois desliguei o computador. 2 horas depois, uma resposta chegou, mas não ali até a manhã seguinte. Não acredito no quão egoísta você é. A Beatriz tinha razão sobre você desde o início. Adeus. Foi isso. Nenhuma reflexão, nenhum esforço para entender, nenhum pedido de desculpas. Apenas, a Beatriz tinha razão e adeus. As semanas se transformaram em meses. Lucas não ligou, não mandou mensagem. Eu também não o procurei. No começo, foi difícil. Alguns dias eu pegava o telefone, a um toque de ligar, mas parava. Algumas noites me perguntava se estava errada, mas Cida me manteve firme. Ana, você não fez nada de errado. Você apenas estabeleceu um limite. Isso não te torna uma mãe ruim. Isso te torna uma mulher com amor próprio. Lentamente, aprendi a viver com o silêncio. Parei de checar o Facebook. Parei de procurar fotos do Mateus. Parei de me ferir com vislumbres de uma vida da qual eu não fazia parte. Foquei em mim mesma novamente. Voltei para a aula de tricô, fiz caminhadas matinais, passei as tardes com a Cida, reli livros antigos que um dia me trouxeram alegria, histórias que me ajudaram a esquecer a dor por um tempo.
E pouco a pouco, comecei a sentir algo como paz. Não felicidade, ainda não, mas paz. E por enquanto, isso era o suficiente. 6 meses após minha última conversa com Lucas, Cida me perguntou: "Você se arrepende?" Pensei por um longo tempo antes de responder: "Não, não me arrependo." Por que não? Porque pela primeira vez na minha vida, eu me escolhi. E isso vale mais do que qualquer relacionamento pelo qual eu tenha que implorar amor. Cida sorriu. Essa é a Ana que eu conheço. Mas a vida tem uma maneira estranha de nos surpreender. Justo quando eu tinha começado a respirar de novo, a viver mais levemente, o telefone tocou. Um número de São Paulo. Desta vez, não hesitei. Alô? É a senhora Ana Costa? Sim. Alô? Sou Fernanda Lima, assistente social do Hospital Santa Rita. Hospital Santa Rita? Sim. Por favor, não se preocupe. Sua nora, a senhora Beatriz Thomas, foi internada em uma emergência há 2 dias. Ela sofreu um grave colapso nervoso. Ela está estável agora, mas precisamos que um membro da família cuide temporariamente do bebê. O mundo parou. O bebê? Sim. Mateus, 1 ano e meio. Seu filho está aqui com a esposa, mas não pode cuidar dela e da criança. Ele listou você como o segundo contato familiar. Segundo, não primeiro. Meu filho ainda está aí? Sim. Gostaria que eu transferisse a ligação para ele? Não. A palavra saiu instintivamente. Eu entendo. Mas realmente precisamos que alguém venha buscar o bebê. Ele está em um centro de acolhimento temporário, mas só podem mantê-lo até amanhã de manhã. Depois disso, teremos que contatar outra agência. Fechei os olhos. 1 ano e meio sem falar, sem ver, sem ouvir notícias deles. 1 ano e meio reconstruindo a paz. E agora isso. Senhora Costa, o que aconteceu com a Beatriz? De acordo com o prontuário dela, ela está sofrendo de estresse, ansiedade e depressão pós-parto. Ela precisa de descanso e tratamento. Seu filho está ao lado dela, mas eles estão enfrentando dificuldades financeiras. Ele perdeu o emprego. Eles têm morado com os pais da Beatriz. As tensões aumentaram e agora tudo desmoronou. Você é a última opção deles. Fiquei em silêncio por alguns segundos. A senhora pode vir buscar a criança? Pensei em Mateus, o bebê inocente nascido no caos. Pensei em Lucas, como ele me machucou, me afastou e só me procurou quando precisou de algo. Pensei em mim mesma, a mulher que passou 1 ano se curando e encontrando a calma novamente. Então, tomei minha decisão. Eu irei, porque ele era meu neto, e eu iria nos meus próprios termos. Peguei o ônibus noturno, outra viagem de 12 horas. Mas esta foi diferente. Eu não estava implorando. Eu estava indo porque eu escolhi ir. Quando cheguei ao hospital, o dia estava amanhecendo. Lucas estava sentado na sala de espera, exausto, camisa amassada, olheiras profundas. Quando me viu, ele desabou e me abraçou. Mãe, me desculpe. Você estava certa sobre tudo. Apenas coloquei minha mão em seu ombro. Onde está o Mateus? No centro de acolhimento, a algumas quadras daqui. Vamos. No caminho, ele me contou tudo. Perdeu o emprego em São Paulo, mudou-se para a casa dos pais de Beatriz e tudo desmoronou. A depressão de Beatriz, o casamento dele se desfazendo. Eu te tratei terrivelmente, mãe. Fiz você se sentir invisível. Agora eu entendo. Quando chegamos, Mateus estava brincando com um carrinho de brinquedo. Ele olhou para mim, curioso. Oi, Mateus. Eu sou a Ana. Aproximei-me. Ele me deu um abraço, pequeno, tímido. E naquele momento, algo dentro de mim se curou. Nos meses que se seguiram, cuidei de Mateus enquanto Beatriz recebia tratamento e Lucas trabalhava em empregos temporários. Morei no pequeno apartamento deles, cozinhando, limpando, cuidando do meu neto. 2 semanas depois, Beatriz teve alta. Quando me viu, ela começou a chorar. Me desculpe, eu estava com medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de que você me julgasse como minha própria mãe fez. Isso está no passado. Não, ainda não. Mas quero consertar as coisas. Por favor, me dê uma chance. Eu dei a ela essa chance. Não foi fácil. Houve conversas dolorosas, lágrimas, mas aprendemos a reconstruir. Não perfeitamente, mas honestamente. Lucas aprendeu que um casamento não pode sobreviver excluindo a família. Beatriz aprendeu que o medo e o orgulho podem destruir tudo. E eu aprendi que meu valor não depende do quanto os outros precisam de mim, mas de se eles me respeitam.
A vida tem sua própria maneira de restaurar o equilíbrio. Lucas, que uma vez me afastou pensando que estava protegendo sua felicidade, quase perdeu tudo: seu emprego, sua casa, seu orgulho, e percebeu que excluir aqueles que te amam só te deixa mais solitário. Beatriz, que uma vez me viu como uma ameaça, desmoronou sob o peso de seu próprio orgulho. Ela aprendeu que a perfeição é impossível e que a ajuda que ela uma vez rejeitou era exatamente o que ela mais precisava. E eu, a mulher uma vez tratada como invisível, me tornei aquela que os amparou quando caíram. Não por vingança, mas porque eu escolhi. Os anos que se seguiram mudaram tudo. Lucas encontrou um trabalho estável. Beatriz continuou a terapia. Eu visitava com frequência, mas sempre mantendo limites. Mateus cresceu sabendo que tinha uma avó que o amava e que também se amava. Um dia, Beatriz me disse: "Minha mãe nunca foi gentil. Jurei que nunca deixaria ninguém machucar o Mateus como ela me machucou. Mas ao tentar protegê-lo, eu te machuquei. Obrigada por não desistir de nós." No aniversário daquela ligação do hospital, Lucas telefonou: "Mãe, o dia em que você disse 'eu não tenho família lá', me quebrou, mas também me acordou. Foi a melhor coisa que você já fez. A justiça não veio através da vingança. Veio através das lições." Lucas aprendeu que o respeito deve ser conquistado, não exigido. Beatriz aprendeu que o orgulho só traz solidão. E eu aprendi que deixar ir com dignidade é mais forte do que se agarrar em desespero. Alguns anos se passaram. Mateus tem agora 4 anos e meio. Toda vez que o visito, ele corre para mim gritando: "Vovó Ana!" Não preciso mais implorar por abraços. Não sou mais a segunda opção. Sou sua avó, e isso é o suficiente. Lucas e eu conversamos toda semana, conversas reais e honestas. Beatriz e eu não somos íntimas, mas há respeito, e isso vale mais do que qualquer afeto forçado. No mês passado, na formatura da pré-escola de Mateus, ele me viu na multidão, sorriu, correu para os meus braços e disse: "Eu te amo, vovó." Cercada por outras famílias, finalmente me senti como se pertencesse, não porque implorei por isso, mas porque eu merecia. Esta manhã, olhei na minha velha bolsa de couro e tirei 2 fotos. Uma de Lucas quando criança e outra de nós 4 rindo juntos no parque. Ambas contam a mesma história, de uma mulher que deu tudo, foi quebrada, aprendeu a deixar ir e finalmente se encontrou. Se você está ouvindo minha história, lembre-se disto: estabelecer limites é o certo. Dizer não é o certo. Afastar-se de quem não te valoriza, mesmo que seja da família, é o certo. Porque amor não significa suportar tudo. Amor também significa se respeitar. Eu costumava pensar que ser uma boa mãe significava estar sempre lá, mas aprendi que ser uma boa mãe também significa ensinar aos seus filhos que ninguém, nem mesmo eles, tem o direito de te fazer sentir inútil. Nem todo final é feliz, mas alguns finais são justos. Agora, aos 65 anos, sou feliz. Não porque a vida seja perfeita, mas porque minha alegria não depende mais de ninguém. Tenho meu neto, meu filho, um relacionamento honesto e, o mais importante, tenho a mim mesma. E é isso que mais importa. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua história pode ajudar alguém que ainda está lutando para encontrar a paz. E se você quiser continuar caminhando nesta jornada comigo, para ouvir, aprender, curar, fique conectado para não perder o próximo capítulo, porque toda história, não importa quão dolorosa, carrega uma lição sobre resiliência.